dia a todos. Meu nome é Eduardo Sertório e primeiramente quero agradecer ao gentil convite feito pela Escola de Rondônia para participar deste Copedem. Cumprimento o desembargador Rulli, presidente do Copedem, ao diretor da Escola de Rondônia, desembargador Paulo Mori, e ao amigo irmão, desembargador Raduan Miguel, que há algum tempo eu não vejo, a quem agradeço a indicação, e também a secretária Ilma dessa escola, que tão bem me acolheu. Por motivos que os senhores já sabem, não pude comparecer pessoalmente a esse encontro. Recorri, portanto, às tecnologias de nosso dia para me fazer presente. Vamos começar, portanto, trazendo o tema que me foi dado, compreendendo a dinâmica do conhecimento para inovar em gestão educacional. E por que, pensava eu, seria eu merecedor desse convite? Certamente pelo meu passado. Eu costumo brincar em minhas apresentações que currículo são as coisas que nós fizemos nos 2 últimos anos. O resto faz parte da biografia da gente. E nessa minha biografia, tive a oportunidade, como advogado, sou desembargador pelo 5º Constitucional, tive a oportunidade de criar a Escola Superior da Advocacia e, como integrante da escola, como diretor-geral da escola que fui, tive a honra de ser convidado pela professora Fides Omati, do Piauí, para participar da Escola Nacional de Advocacia na qualidade de conselheiro. Certamente, esses conhecimentos adquiridos contaram para que eu recebesse tão honroso convite, repito. Muito bem. A dinâmica do conhecimento. A dinâmica do conhecimento, nos dias de hoje, com tantas informações que recebemos, tem para mim ser um ponto de importante discussão. Tudo aquilo que fazemos em nossas instituições, cerca de 80% de nossa expertise se perde. Ficamos apenas com 20% daquilo que praticamos. Ora, aprender com as melhores práticas é um dos segredos para podermos utilizar a chamada dinâmica do conhecimento, ou melhor, para podermos utilizar esse conhecimento que adquirimos, esse conhecimento do dia a dia, tão importante termos o domínio desse conhecimento. E essas melhores práticas servem principalmente para 2 coisas: promovermos pequenas melhorias e alcançarmos melhores desempenhos. Há um passo a passo que cheguei à conclusão para poder transmitir aos senhores e às senhoras as fases que passamos na construção e no domínio dessas nossas práticas. A primeira delas é sonhar. Ora, temos que ter tudo que hoje é realidade, um dia foi sonho. Precisamos, portanto, imaginar tal situação. Mas não basta apenas sonhar, nós devemos também tentar. Se tentamos, nos resta o quê? Sistematizar. E uma vez sistematizado, é necessário implantar. E a palavra-chave vem ao final: monitorar aquilo que fizemos. Trato do monitoramento como um dos principais pontos desse passo a passo. Porque se nós sonharmos, tentarmos, sistematizarmos, implantarmos e não monitorarmos, de nada adiantará. Tenho certeza, pela minha experiência, que isso se perderá. Terei a oportunidade de mostrar alguns casos. Quando falamos nessas práticas, se estivesse aí ao vivo com as senhoras e com os senhores, poderíamos conversar. A dinâmica é muito diferente de uma dinâmica presencial com a qual estou habituado, mas poderíamos, por exemplo, discutir um pouco sobre as inovações trazidas
através do inovar. Quantos de nós conhecemos? Talvez poucos. Ora, mas uma vez conhecedores da prática alheia, a troca de experiência, para mim, é riquíssima nesse sentido, a troca de experiência entre os diretores da escola, por exemplo, nós podemos fazer algumas coisas. Ou copiamos a ideia, na escola tal, houve tal procedimento, poderemos copiar, ou poderemos adaptar aquilo que deu tão certo na outra escola, ou poderemos aperfeiçoar aquela prática, podemos inovar também e podemos arriscar. Por exemplo, hoje eu não arrisquei. Há um sistema que tenho recebido as mais respeitadas considerações no sentido de sua utilização, que é o Prezi. O Prezi é uma maneira que temos um PowerPoint dos nossos dias, mas eu não arrisquei. Fui mais conservador e recorri ao PowerPoint. Se estamos falando de gestão, há um primeiro passo, que eu chamei aqui de primeiro destaque. Nós estamos dirigindo as escolas, eu sou o vice-diretor da escola, auxilio, portanto, o desembargador Eurico em sua missão, que eu tenho tido a oportunidade de conversar com ele. É a necessidade, se estamos sendo gestores, estamos falando em dinâmica do conhecimento, é valorizar a todos aqueles que participam da nossa instituição, possibilitando a cada um desenvolver o seu talento em benefício dela. Ora, esse, para mim, o caminho do diálogo é uma das contribuições que tenho a trazer quando se fala em dinâmica do conhecimento. Sabermos com quem trabalhamos, o que fazem e, sobretudo, possibilitar a cada um deles contribuir da melhor maneira para a nossa instituição. Não podemos, entendo eu, ficarmos presos ao título do cargo que ocupamos. Devemos, portanto, poder contribuir e aceitar a contribuição daqueles que assim possam fazer. Mas, muito importante, é poder integrar a todas as pessoas que participam de nossas equipes. Repito, portanto, valorizar o funcionário, o servidor, os professores, aqueles que participam de nossa gestão e integrá-los, dando liberdade de criação, que certamente virá uma importante contribuição para a escola. Conhecimento, quando falamos em conhecimento, tratamos de conhecimento empírico, filosófico, religioso e científico, não é? Qualquer manual que a gente possa consultar nos traz esses 4 conhecimentos. O nosso aqui é o conhecimento empírico que estou trazendo e o conhecimento também científico. Me baseei, do ponto de vista teórico, nessa excelente obra, Gestão em Poder Judiciário, Administração Pública e Gestão de Pessoas, de autoria da juíza estadual em Mato Grosso do Sul, a doutora Luísa Vieira de Sá Figueiredo. A doutora Luísa faz parte da IFAM, é uma das coordenadoras. Tive a oportunidade de conhecê-la, uma feliz coincidência. Esse livro eu encomendei em agosto passado e me chegou nos primeiros dias de novembro. Quando liguei para o Mato Grosso do Sul para falar por telefone com a colega, recebi a notícia que ela estaria em Pernambuco. E estava em Pernambuco, pude conhecê-la e conversarmos ao vivo. Um trabalho de toda a bibliografia, já tive a oportunidade de consultar, esse trabalho é primoroso. Ela te dedica, inclusive, um capítulo somente às escolas
judiciais. No capítulo 2, Gestão do Poder Judiciário, ela tem excelentes considerações nas quais eu também me baseei, trazendo, portanto, conhecimento científico. Conhecimento, como se transmite esse conhecimento? Ora, tradição oral, no início, como sabemos, com Gutenberg vinha a imprensa, depois, nas minhas considerações, no meu pensamento, vem a Xerox. Foi muito importante na transmissão do conhecimento, não é verdade? O fax vem revolucionar. Fax que nem na literatura, nem em ficção científica havia previsão do fax. O celular, sim, do fax, não. Chega a internet. A internet revoluciona e, por último, eu trago a imagem para destacar que o conhecimento não se transmite mais somente através dos livros e da fala. Ele passa pela imagem. Se estivesse aí, perguntaria ao desembargador Rulli: desembargador, o senhor foi aluno do Alexandre Correia em Direito Romano? Foi aluno do Washington de Barros Monteiro, Direito Civil, do professor Silvio Rodrigues? Algum deles usou algum dia o quadro negro? Algum deles passou um slide? Certamente ele me responderia não. Eu sou da turma de 74 da Faculdade de Direito de São Paulo, e nunca um professor meu usou qualquer recurso que não fosse a voz. Mas hoje mudou. Hoje, certamente, passa pela imagem, não só aquilo que se vê, não só a imagem do professor ao vivo, mas pela imagem. É essa convicção que tem, e todas as minhas reuniões com educadores foram nesse sentido. É por isso que o PowerPoint, Prezi é tão utilizado em palestras. Serve para o participante fixar o conhecimento. Essas são as observações nesse ponto que tenho a fazer. Muito bem. A produção e a transmissão do conhecimento. Vem aí um destaque especial em minha fala. Para mim, o conhecimento, ele está no indigitado cidadão comum, na universidade, nas academias e institutos científicos, e vou trazer aqui nas escolas superiores. Vamos a cada um deles. O digitado cidadão comum. Como eu valorizo o conhecimento do cidadão comum. Quantas vezes, em minhas corridas de táxi, tenho a oportunidade de conversar com um motorista, trazendo um problema que ele nem de longe imagina, que possa ser um caso que tenha que resolver. Quando eu pergunto: se o senhor fosse que ter que decidir numa questão assim assado, o que o senhor faria? E a resposta do motorista é extremamente significativa. Ele tem uma visão de justiça, ele tem uma visão do dia a dia, ele que está nas ruas todo dia, conversando com todos. Esse conhecimento eu privilegio e muito. Lembro certa feita, quando fazia uma palestra aí em Porto Velho, sobre a duração razoável do processo, o desembargador Raduan, à época juiz de uma das varas de família, me perguntou o que eu entendia por tempo razoável do processo. E eu respondi: é aquele que o motorista de táxi tem como tal. Hoje, desembargador Raduan, o tempo razoável do processo em meu gabinete está sendo de aproximadamente 120 dias. Outro dia teremos oportunidade de falar sobre isso. Ora, aonde encontramos o conhecimento? Na universidade, não é verdade? E na universidade, como é o conhecimento na universidade? O conhecimento na universidade é imenso. Na universidade, o pensamento corre livre, solto, nem tantas vezes leve, mas o conhecimento da universidade é esse caldeirão. São as teses, são as discussões que se criam, e aí nós poderemos estudar essas questões, aquele que vem da universidade, aquele conhecimento que nos é transmitido pelos nossos professores,
aquele conhecimento que nós adquirimos nas conversas com os nossos colegas de faculdade. Graduação, pós-graduação, etc. Há um outro conhecimento também que eu detecto, que é o advindo das academias e institutos científicos. Academia de Letras Jurídicas, Instituto dos Advogados, Instituto Brasileiro de Direito de Família, para citar alguns que conheço melhor. Aí já vem um conhecimento que eu tenho como teórico, mas também com base numa prática. Das academias participam, dos institutos, eles participam integrantes de várias profissões jurídicas. O que eu chamo a atenção agora? Para o conhecimento das escolas superiores. Ora, tenho para mim que a visão do magistrado, tendo uma excelente oportunidade, as escolas superiores, em particular da magistratura, tendo uma excelente oportunidade de produzir um conhecimento que não seja só aproveitaremos o conhecimento da universidade, aproveitaremos o conhecimento das academias e, via nossas decisões, sentenças, acórdãos, nós estamos construindo esse conhecimento do Poder Judiciário, que é extremamente importante, que é um norte, que é limitador, que é a compreensão daquilo que vivemos, que é o direito em todo o seu vigor. Acho que nós deveríamos aproveitar essa oportunidade que nós que fazemos as escolas, podemos divulgar esse conhecimento. Não é? Nossas decisões comentadas é uma fonte para todo estudioso do direito e é uma fonte, é um conhecimento que deve ser transmitido, que não deve ficar simplesmente nos anais de jurisprudência ou arquivada nos computadores. Aí eu faço o meu segundo destaque. O primeiro foi com relação aos funcionários, a liberdade dos funcionários de criar, de participar. Esse segundo destaque é a importância da construção, transmissão e comunicação do conhecimento para a sua apreensão. Se nós guardamos esse conhecimento, ele ficará só para nós. E como divulgá-lo é uma missão das escolas. E qual a importância que tem esse domínio do conhecimento? Eu não escrevi, mas na realidade penso que a primeira importância do conhecimento, ele serve para nos fazer felizes. É a busca da felicidade, não é verdade? Mas isso é coisa de pessoa sonhadora? Talvez. Objetivamente, a importância do conhecimento para mim é poder exercer, é o exercício do poder com saber. Exercer o poder com saber. Exercer o poder é uma coisa. Exercer o poder com saber é outra coisa bem melhor. O que acontece com isso? Aumenta a oferta de serviços. E, por outro lado, passamos a ter uma prestação de serviços de qualidade. Ora, é importante para as nossas escolas aumentar essa oferta de serviços e tão importante quanto ou mais importante são os serviços de qualidade. Acho que as escolas devem ter essa preocupação em ter um serviço de qualidade. E para que a gente possa ter um serviço de qualidade, é necessário partirmos do começo. Preferi fazer um quadro geral do que vejo, que possa servir eventualmente como exemplo de discussão nas escolas. Estrutura física, recursos humanos e equipamento. Quando nós falamos estrutura física, esse seria certamente um
dos mais difíceis itens que eu pudesse, sobre o qual eu poderia falar. E difícil por quê? Imaginem só se nós estivéssemos projetando uma escola, um projeto arquitetônico. Ou melhor, estivéssemos projetando a sede do Tribunal de Justiça. Como unir a arquitetura às nossas necessidades? Como diz a música de Luiz Vieira, até o mês passado eram necessários espaços maiores porque tinham os processos físicos. E hoje, com os processos virtuais, como fica a dimensão desse espaço? É necessário que esse trabalho seja feito sempre por equipes multidisciplinares, não é verdade? Pessoal do judiciário, certamente, arquitetos, educadores, o pessoal de informática, que pode dimensionar. Hoje, esse trabalho isolado não produziria, no caso, alguma coisa que atendesse às nossas necessidades. Se estou falando de dinâmica do conhecimento, esse é o conhecimento que trago de importância. As escolas, trazendo um caso para as escolas, como eu vou dimensionar o espaço da sala de aula? Olha, as recomendações hoje são do trabalho coletivo, não mais de colocar uma cadeira atrás da outra, semelhante à nave de uma igreja, e sim em mesas em que as pessoas se sentem, discutam. A educação passa por uma revolução. É necessário que a gente tenha conhecimento disso, possa discutir para melhor estruturar fisicamente uma escola. Obedecidos, claro, às características de cada região do país. Departamento de Recursos Humanos. Tem para mim que o Departamento de Recursos Humanos não só toda a importância, todos nós sabemos, mas a maneira que esse departamento possa trabalhar em conjunto, podendo valorizar o servidor, conhecendo os limites para caracterizarmos o que não seja desvio de função, de uma participação, é um desafio grande, que exige um trabalho diário. E com a estrutura física e os recursos humanos que trouxe, o equipamento necessário. Trago um exemplo marcante do meu conhecimento a respeito de equipamento. Certa feita participava eu de determinada instituição que havia 35 computadores e 33 impressoras. Desafiado pelas necessidades, pedi uma assessoria ao pessoal da informática. Seria necessário 40 computadores e 3 impressoras. Então, o dimensionamento de tudo isso é necessário que façamos para não adquirir um equipamento simplesmente porque achamos que seja assim. Com isso na minha cabeça, que expus até agora, me veio uma outra situação. Antes de começar a entrar na estrutura que vejo para as escolas, é delimitar a área de atuação das escolas e dos centros de estudos jurídicos para não se produzir trabalhos em duplicidade. Quando percebo centro de estudos jurídicos e escolas, mas é um tema que não tive oportunidade de me aprofundar, mas chamo a atenção para sabermos exatamente aonde vamos atuar. Vamos lá. Como eu vejo uma proposta de organograma para as escolas? Uma direção geral, uma supervisão pedagógica, 2 supervisões do ensino à distância, de intercâmbio, uma biblioteca e uma tesouraria. Muito bem. Eu vou agora expor sobre cada uma delas. A direção geral, a supervisão pedagógica e essas supervisões, biblioteca e tesouraria, a que fiz referência. A direção geral. A principal missão que tenho para a direção geral é buscar a prática de gestão
que permita a socialização das experiências e dos problemas vivenciados pelo magistrado. Aí eu aproveito para agradecer ao desembargador Eurico, a sempre dividido várias questões comigo, e com ele tenho aprendido bastante os problemas vivenciados pelo magistrado, a socialização das experiências. Parte também de minha fala se deve a esses meses que estou na vice-direção da escola e tanto já aprendi. Muito. Veja a necessidade da direção geral se ocupar, pela minha experiência, do planejamento estratégico. Nós estamos em dezembro de 2016. No meu gabinete, por exemplo, eu já tenho uma planilha, não é? Com as datas que iremos comemorar, com as datas de avaliação do serviço que fazemos, com as datas dos cursos de atualização que faremos, com as datas dos feriados, com plantão, aqueles plantões que nós fazemos com as equipes designadas para cada plantão. E o que vamos fazer, qual é a nossa proposta para o próximo ano, para o ano 2017. Posso dizer desde já que tínhamos algumas propostas, mas a nossa proposta ficou sendo o domínio do PGE, que ainda não temos, do processo eletrônico. Essa vai ser a nossa meta principal para o ano que vem. Em segundo lugar, uma assessoria de comunicação e integração, objetivando a divulgação da escola, a execução de treinamentos, cursos, facilitando a troca de experiências. Ora, era muito comum, até algum tempo, as instituições anunciarem, ou a imprensa anunciar. Aconteceu ontem. Ora, nós temos que ter uma assessoria de comunicação que possa falar. Acontecerá, me desculpe, na próxima semana é necessário a divulgação daquilo que realizamos, não pode ficar simplesmente guardado. Os treinamentos, a direção-geral, através dessa assessoria para mim, poderia ter esse controle, esse monitoramento da execução de treinamentos, de cursos, que objetivem também a troca de experiências. Esses cursos, esse caráter, irei esmiuçar no momento oportuno. Uma contribuição que também trago, pela minha experiência, é uma assessoria de avaliação dos cursos para magistrados, com o objetivo de provocar a melhoria do próprio concurso, assim como facilitar a relação entre os novos juízes e entre eles e os já efetivados. Isso vem da minha experiência como participante da comissão de concurso para juiz. Ora, qual a contribuição que nós temos a dar para o concurso de magistrado? Lembro que numa videoconferência realizada entre o Tribunal de São Paulo e o Tribunal de Pernambuco, estava eu presente na discussão, quando do outro lado da tela encontrava-se o festejado desembargador Renato Nalini, em que eu perguntei a ele se ele achava que a avaliação dos novos, a avaliação levada a cabo para efeito de concurso para juiz, se seria o melhor dos mundos. A dona Aline, educadamente, disse mais ou menos, temos que pensar. Eu não sei se esse concurso, e não defendo a eleição direta, como nos Estados Unidos, para juiz, não. Concurso, mas que tipo de concurso? Será que esse perguntas e respostas avalia o que há de melhor para a magistratura? Será que dá uma oportunidade a todos? Será que privilegia somente aqueles que têm uma melhor memória? É um desafio. Eu acho que a escola deveria participar desse desafio. Ontem tive a oportunidade de me dirigir aos novos juízes, eles assumiram há pouquíssimos dias, e conversando com eles estavam muito contentes com o concurso, a maneira como o concurso foi feito. Fico feliz. E fico feliz, sobretudo, foi exatamente uma das turmas anteriores que pôde
me monitorar, que pôde dar elementos suficientes para que conversasse com a empresa que organizava o concurso, e eles mudaram algumas práticas que foi muito bem aceita pelos novos juízes, por esses a que me referi. É necessário, sobretudo, as escolas de advocacia, esse é um papel importantíssimo também, facilitar a relação entre os novos juízes, os juízes mais antigos, e essa não se trata de um evento social, mas dos eventos culturais. Esse é o grande desafio, como possibilitar que o juiz frequente os nossos cursos, encontre seus novos colegas, traga essa necessidade, traga a importância para o magistrado de atualização. Temos uma secretaria executiva aqui em Pernambuco, também coordenada pelo juiz Saulo Fabiani. Vejo uma das principais funções da secretaria executiva é uma padronização das atividades da escola, a fim de assegurar a necessária continuidade. Não deve haver uma rotina. Devemos produzir uma rotina das escolas para que não haja tantas indagações, para saber quem faz o quê, para não ficarmos indagando onde está aquele convênio. Então, uma padronização das atividades da escola de uma forma em geral, e muito disso já é feito, eu não digo que não. Eu estou apenas esquematizando, apresentando o esquema, trazendo aqui o meu conhecimento sobre gestão educacional. Então, um destaque na secretaria para a coordenação de informática, objetivando a utilização de sistemas que possam integrar todas as supervisões e coordenações. Aqui um exemplo do que estamos fazendo hoje. Quero até agradecer, especialmente aqui a informática, na pessoa do André, do Genival, o cuidado que tiveram para que pudéssemos nos integrar. Que essa dificuldade que passo no momento não me impedisse de poder dirigir aos senhores e às senhoras essa minha fala. Nós tentamos uma videoconferência, não foi possível, diante de uma limitação, me pareceu burocrática, de uma autorização que deveria haver para a liberação de um canal, alguns desses desafios que a tecnologia moderna nos traz. Mas a informática tem um papel importantíssimo na nossa integração, e isso, para mim, deveria a Secretaria Executiva se ocupar. Supervisão pedagógica. Senhores, a supervisão pedagógica, para mim, é de tal importância que eu coloco a supervisão pedagógica no topo e trago as coordenações ligadas a ela. Deve haver uma integração. Fala-se muito em projeto pedagógico, e todo o tempo que estive à frente da escola da advocacia, também havia essa preocupação grande, mas isso é utilizado como na prática. Por esse motivo, eu destaco aqui na minha fala a importância da supervisão pedagógica. A primeira coordenação é a coordenação de formação inicial. Curso oficial para ingresso na magistratura e o curso de formação inicial. O curso oficial para ingresso na magistratura, eu não teria muito a contribuir, a não ser num debate concreto, que poderia trazer aquilo que acho, mas de uma maneira geral, não teria nenhum destaque a fazer. O curso de formação inicial, sim. O curso de formação inicial, para mim, ele deve ser de caráter eminentemente prático, trazendo a nossa preocupação com o social, mas eu confesso que as 480 horas de previsão, e minha conversa com os novos juízes e o meu próprio sentimento, seria uma sobrecarga de horário. É necessário, tive a oportunidade de conversar esse assunto com o desembargador Fernando Cerqueira,
talvez até pareça que esteja aí também presente, e ele me dizia: Sertório, é uma das menores cargas das escolas em todo o mundo, é uma das menores cargas. Querido amigo Fernando Cerqueira, eu não digo ao contrário, mas eu não sei se para as nossas necessidades essas 480 horas seriam absolutamente necessárias. Pelo menos temos que aprofundar essa questão, pelo menos em minha conversa com os novos juízes, há uma demanda em sentido contrário e, repito, ao que me parece, com razão. Muito bem. Entro na segunda coordenação, que é a coordenação de formação continuada para juízes e servidores. Sobre forma de seleção, já tive a oportunidade de conversar, inclusive no encontro de João Pessoa, com os senhores, mas trago aqui uma outra contribuição. É a avaliação. Como avaliar os nossos alunos? Ora, há várias maneiras de se avaliar e todas elas apresentam problemas, podem sofrer críticas. Mas o que nós devemos evitar é a avaliação meramente burocrática. Essa questão da avaliação, eu trago uma prova escrita, sobre determinado tema, é a participação durante o curso. Esse é um tema que eu gostaria muito de poder aprofundar e acho de extrema importância para um excelente aproveitamento, e mais que para um excelente aproveitamento, de extrema importância para que nós consigamos um público maior, para que nós consigamos fazer com que o juiz, aquele principalmente para quem a escola é dirigida, assim como o servidor, aquele para quem especialmente a escola existe, possa vir e participar, tendo uma participação e um aproveitamento efetivos. Outra forma também, outra contribuição que dou nesse ponto, formação continuada para juízes, é que os juízes devem ter 40 horas de curso. Passamos aqui por dificuldades. O professor, se o juiz fosse palestrante, não contava ponto. Se ele fosse participante, contava ponto. Já está superado. Mas há outras formas de se avaliar. Se eu tenho artigos científicos publicados em revistas científicas, se eu tenho publicação de artigos em jornais, se eu tenho publicação em coautoria em livros, se eu participo de palestras e seminários, quer como palestrante, quer como participante, aqui foi o que eu já disse. Isso e outras formas deveriam ser aceitas também, no meu sentido, no meu entender, com a minha experiência, para a formação, contando créditos para a formação continuada. Esse é um dos pontos que, se estivesse aí, certamente no debate poderíamos aprofundar. Muito bem. Em matéria de curso de formação para formadores, eu gostaria muito, primeiro, de aprender, de conhecer melhor, para poder trazer a minha efetiva contribuição. Entro aqui numa coordenação de cursos, isso é uma novidade, não é coordenação de cursos de curta duração para juízes, servidores e demais interessados. Ora, se o judiciário deve se abrir, se o judiciário deve estar cada vez mais próximo das pessoas, nada mais justo do que abrirmos os nossos cursos para os demais interessados. Eu defendo uma escola aberta, uma escola que esses cursos que teriam no mínimo de 4 horas e no máximo de 8 horas, pudessem arregimentar a todos os interessados. Hoje, qualquer biblioteca importante dos Estados Unidos, de universidade, não só o estudante tem acesso à biblioteca, como qualquer pessoa interessada. E esses nossos cursos, para mim, deviam ser mais abertos, mais divulgados. E uma grande oportunidade que temos em fazer em parceria com as demais escolas superiores, com as universidades, academias e institutos, mas previamente reconhecidos pela Infam. Não seria reconhecido todo e qualquer curso, com aqueles credenciados pela Infam. Isso nos daria legitimidade e também esses cursos
de curta duração serviriam para contagem das horas necessárias ao magistrado que deseja uma promoção. Esse é um ponto, essa é uma ideia que me atrai muito e acho que devemos nos debruçar. Propus também uma coordenação de estudos multidisciplinares, porque nós falamos do conhecimento, como deve ser o teor do curso, e a visão multidisciplinar é muito importante. Como nem todos nós temos conhecimentos específicos dos estudos multidisciplinares, quem sabe seja uma grande oportunidade para avançarmos nesse ponto. Coordenação de estudos humanísticos. Defendemos tanto esse ponto de vista, mas efetivamente o que é que fazemos? Qual a nossa contribuição? Para os novos juízes que tive a oportunidade de falar recentemente, comecei perguntando quem eram os autores dos seus respectivos estados. Uma conversa muito proveitosa e, ao final, perguntei: vocês estão agora assumindo, qual a contribuição que você traria? Olha, eu gostaria que o judiciário, que através da escola ou por si, tivesse a seguinte preocupação: silêncio na classe. Uma jovem juíza chamada Ana Carolina, do estado de Sergipe, tinha sido delegada no estado de Minas Gerais. E ela trouxe um importante projeto das Minas Gerais a respeito dos presidiários, um resultado excelente nesse sentido. Uma pena que não tenha exatamente a experiência da colega que possa sintetizar, mas em comparação aos outros estados, enquanto os outros estados conseguiam resultado de 20%, com esse programa utilizado por eles, um aproveitamento de 80%. Me desculpe não ter assimilado, mas é que fiquei tão emocionado na hora, quando Ana Carolina trouxe tal questão, que eu falei, não poderia ser melhor, porque o que eu trago aqui como lição de casa, para que no próximo encontro nós podemos debater, é um conto de Clarice Lispector, chamado O Mineirinho, que ela começa mais ou menos assim. Um fulano de tal, Facínora, fulano de tal, morreu com 12 balas e eu estou triste. E por que eu estou triste se o Facínora foi assassinado? É uma reflexão extremamente importante através da literatura. Então, estudos humanísticos, que bom que nós podamos ter uma coordenação de estudos humanísticos e convidarmos os professores, não se pode exigir tudo do magistrado, que possamos trazer professores da universidade para dividir conosco os seus conhecimentos. A supervisão de ensino à distância, embora tenha participado desde o início dessa discussão no Conselho Nacional das Escolas, da Escola Nacional de Advocacia, eu há algum tempo não vejo, portanto, no momento, não tenho nenhuma contribuição a dar. A contribuição, acho que importante também nessa nossa fala, é a supervisão de intercâmbio. Eu criaria uma supervisão de intercâmbio com o objetivo principal, firmar convênios com entidades estrangeiras e firmar convênios entre escolas. Ora, que bom se as escolas pudessem fazer parcerias, não é? Que bom se a escola A e a escola B pudessem ter uma troca de professores, e integrar os professores. Não é? Com relação a firmar convênio com as escolas estrangeiras, eu gostaria muito que nós pudéssemos receber juízes de outros países. Esse é um desafio que faço, um desafio por acreditar muito na ideia. A escola, a Infam, possamos nos organizar. A Infam, para mim, poderia se organizar para receber juízes, tal como faz a França em Bordeaux, a Escola da Magistratura da França, organizar e recebermos aqui os juízes de outros países. Eu acalento essa ideia e, se estivesse aí, poderíamos certamente aprofundar. Já encaminhando para o final, entre tudo isso que falei, a maior contribuição que trago é sobre esse item chamado biblioteca.
Aspas, atuar como demonstrativo em pesquisa, coleta e tratamento da informação, em disseminação de conhecimento e na oferta de cultura, educação e lazer, promovendo inclusão social e fortalecimento da cidadania. Senhores, isso está escrito na homepage da Biblioteca Demonstrativa de Brasília. Não cabe mais a biblioteca que simplesmente cataloga o livro e coloca na estante. Esse é um dos desafios que eu já comecei a estudar. Nós temos aqui na Escola de Advocacia de Pernambuco, na ESMAP, uma bibliotecária, Josiane, é uma grande incentivadora também disso, e nós poderemos, com essa biblioteca, que além de catalogar o livro, cumpriria o seu papel de forma mais adequada. É o chamado sistema francês. O sistema americano é o de catalogação de livros apenas. Como disseminar o conhecimento, a oferta da cultura. Quem sabe a biblioteca pudesse promover uma exposição de juízes pintores, ou quem sabe um encontro de juízes poetas. É o papel, é o mundo todo que se abre com essa visão que possamos ter da biblioteca e de sua função. Quero sugerir que para o próximo encontro, se for possível, convidarmos a responsável pela Biblioteca Demonstrativa de Brasília, se for possível, convidá-la para discorrer essa experiência, seria extremamente proveitoso. Trouxe aqui, já que estava tratando de um organograma, uma proposta, a questão da tesouraria, embora sabendo que nem sempre os diretores de escola têm competência para assinar cheques, acho importante, se for o caso, apenas para mostrar que não estava esquecido desse problema. Muito bem. Senhores, está aí a minha contribuição para esse nosso encontro. Ressalto os pontos principais da necessidade da integração dos funcionários, ressalto a necessidade do diálogo, ressalto a necessidade da integração e, sobretudo, o grande desafio é de podermos mudar aquilo que existe há anos, mas talvez, se existe há anos e não está sendo bem aproveitado, podermos atualizar. E algumas ideias que certamente alguns de vocês, se não todos, já tinham pensado, e eu tive apenas a oportunidade de trazer aqui a minha contribuição. Aproveito para sugerir para o próximo COPEDEM a participação da juíza Luísa de Sá Figueiredo, que ontem estava, outra vez, em Minas Gerais, tratando do tema sobre o curso para os juízes iniciantes. Ela pertence a essa comissão da Enfam. Aproveito para dizer aos senhores que não tive a oportunidade de entregar a cada um o livro Gestão e Justiça, por mim coordenado, sou um dos coautores com toda a minha equipe, um trabalho pioneiro, porque defendo que hoje não existe mais as decisões do ministro X, com raras exceções, ou do desembargador Y, com raras exceções. Os trabalhos são em equipe e fui prestigiar a minha equipe no lançamento desse livro, que, como subtítulo, tem 12 olhares sobre o Código de Processo Civil de 2015. É a contribuição do judiciário para o conhecimento. É aquilo que eu disse. As escolas de advocacia, as escolas superiores, especialmente a escola do judiciário, tem uma importante missão, que seja difundir o nosso conhecimento, difundir aqui os nossos acórdãos e os nossos comentários. Agradeço a todos pela atenção e encerro sabendo que uma das metas da Enfam é formar uma escola, termos uma escola de excelência
Com base nisso, o meu trabalho foi verificar quais eram as necessidades da IPHAN, o que a IPHAN se propunha. Com base nisso, com base no livro da professora Luísa Vieira, preparei essa nossa fala. Presto duas homenagens ao desembargador Nildo Neri, que foi o criador, um dos principais criadores da Escola da Magistratura, que eu sempre participando das atividades, dos convites que ele fazia a mim para escutar seus palestrantes, na entrada da escola, que tinha uma situação precária, para se dizer o mínimo, havia uma plaquinha dizendo mais ou menos aqui: ao entrar aqui, deixe sua vaidade pendurada, alguma coisa assim. E ao ministro Sávio, que conheci também, que é o nome da nossa Escola Nacional. Eu termino com as palavras do ministro Sávio. Guiada pela opção político-educacional do humanismo e da ética, como ideal de formação dos magistrados brasileiros, a IPHAN compreende que o homem deve desenvolver-se integralmente, pelo domínio de saberes que compõem as competências, indo além da racionalidade técnica e primando pelo despertar crítico e criativo na praxis do trabalho. Os pressupostos da ação educacional da IPHAN são de que todas as ações vinculadas à formação e ao aperfeiçoamento dos magistrados devem estar rigorosamente fundamentadas no compromisso que o Poder Judiciário tem com o Estado democrático de direito e, consequentemente, com a sociedade em sua constante evolução. A todos, o meu fraternal abraço. Muito obrigado.